Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Eu convido a todos a cerrarem os olhos, se assim o desejarem, nos ligando sempre ao nosso amado Mestre Jesus. Ele que é a razão de estarmos aqui, mais uma vez reunidos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força a fim de ajudarmos o progresso para subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, dai-nos a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho, onde há de refletir a vossa divina imagem. Trabalhamos sempre em Teu nome, Pai. Trabalhamos em nome de Jesus, que reconhecemos como nosso Mestre e Senhor. Trabalhamos sempre nas bênçãos e na proteção de Maria e as suas legiões guerreiras da luz, que fazem a defesa de todo este ambiente. E que assim seja. Uma boa noite a todos. Então, como a Fátima nos colocou, estamos na primeira semana de janeiro, primeiro trabalho da casa deste ano. Então a gente vai recomeçar a nossa Evangelho Terapia. E a reflexão para este ano, gente, é: como que está o meu relacionamento com Deus? Para a gente parar e refletir, por que será que nós temos tanta dificuldade em permanecer por alguns minutos acordado no final da noite para conversar com o Pai, mas a gente consegue permanecer, se for preciso, a noite inteira acordado para maratonar uma série lá na Netflix? Por que será que a gente ainda diz assim: nossa, estou tão cansado, hoje não vou no centro não, tive um dia exaustivo, está chovendo, está frio,
é feriado, ai, não deu tempo de tomar banho, estou com dor de cabeça. Mas esse mesmo dia cansativo, exaustivo, chuvoso, frio, que eu estou com dor, eu tomo um banho rapidamente, um analgésico, e consigo ir para uma festa. Por que eu consigo? Eu ignoro ainda tanto as mensagens divinas, mas rapidamente eu repasso aquelas mensagens fúteis, supérfluas, muitas fake news nos meus grupos de WhatsApp. Por que eu consigo me tornar facilmente uma seguidora numa rede social, mas eu tenho uma dificuldade tão grande de assumir um compromisso e me relacionar com Deus? Por que será, gente, que o nosso relacionamento com Deus muitas vezes é tão frágil que a gente não consegue enxergar a mão desse Pai atuando nas nossas vidas? Quem pode responder isso para nós? O Livro dos Espíritos. Questão 1, onde Kardec pergunta: quem é Deus? E a espiritualidade responde para nós: causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Se a gente parar para refletir na forma como Kardec perguntou e a espiritualidade respondeu, a gente vai perceber que compromisso sério, gente, que tanto a equipe de encarnados e desencarnados assumiram para codificar o Consolador. Porque se a gente pegar as 1018 questões seguintes, o livro tem 1019 questões. Se você pega essas 1018, estuda, analisa, reflete, nós vamos chegar na questão 1, Deus. Se você pegar as outras 4 obras que compõem a codificação, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese, e estudar mesmo, analisar a fundo, chega na primeira questão, Deus. É por isso que Kardec perguntou o que é Deus. Kardec não perguntou o que nem quem é Deus. Porque se ele pergunta o que, ele coloca Deus como sendo algo. Se ele pergunta quem, ele coloca Deus como alguém. Algo ou alguém é criação. Ele deixaria de ser o Criador. Ele deixaria de ser a causa primeira de todas as coisas. Se ele deixa de ser Criador, vira criatura, ele não é mais a inteligência suprema. Então, desta forma foi colocada para a gente ver a profundidade dessa questão. Mas em momento algum, gente, o Livro dos Espíritos, que como a Fátima falou, nós vamos estudá-lo durante o ano todo, tem pretensão de definir Deus, viu, gente? O Livro dos Espíritos, ele passa um conceito de Deus para melhorar o nosso relacionamento com o Pai. Porque nós podemos consultar, gente, os melhores livros sobre o assunto, os melhores autores, as pessoas mais sábias. Deus não vai ser compreendido por palavras no grau evolutivo que nós estamos. E a nossa dificuldade em compreender Deus ainda pelas palavras é por causa da nossa condição humana. A nossa condição humana tem dificuldade, gente, em aceitar, se relacionar com algo ou aquilo que a gente não consegue, através dos sentidos físicos, ver, ouvir, falar ou tocar. Então essa nossa dificuldade, que materialmente a gente não consegue enxergar esse Pai, a gente não consegue ouvir pelos sentidos físicos e nem tocá-lo. Então essa dificuldade faz com que o nosso relacionamento seja frágil. A gente não consegue ainda compreendê-lo por palavras. Então Joana de Ângeles,
que a mentora de Divaldo nos ensina. Se a nossa capacidade humana ainda não dá para compreender Deus por palavras, nós temos que aprender a senti-lo. E o primeiro passo para a gente sentir Deus, gente, está num atributo que um Pai nos deu, chama-se inteligência. Nós temos que partir de uma afirmação de Kardec: a maior prova da existência de Deus é a impossibilidade de se provar que Ele não existe. Todos que tentaram provar que Ele não existia não conseguiram. Então você parte desse princípio. Então a melhor forma para nós começarmos a entender o Pai, para poder se relacionar com Ele, está na obra da criação, gente. Para todo efeito inteligente existe uma causa inteligente. E a gente mede a força dessa inteligência não é pela obra. Então nós podemos ser super inteligentes, ter uma capacidade intelectual imensa, mas ela é limitada. Porque a gente inventa, descobre, transforma, manipula, mas nós não conseguimos criar vida, gente, em nenhum reino. Nós precisamos do minério para transformar. Nós precisamos da semente para que ela germine e possa dar os frutos. Nós precisamos sempre de uma matéria-prima. Chega um ponto da nossa atuação que você é limitado. Você não vai além daquele ponto. Então existe uma inteligência superior à nossa. Então, na verdade, mais inteligente que nós formos, gente, a nossa inteligência é efeito de uma inteligência suprema, superior. E a essa inteligência vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Vocês podem chamar de energia, causa primeira, vocês podem chamar de luz, nós chamamos Deus. Então Joana de Ângeli diz: depois que a gente entende que a nossa inteligência é limitada, ela é o efeito de uma inteligência maior, aí nós podemos passar a sentir Deus. E nós temos que sentir Deus através do amor. E quem é que vai nos ajudar a sentir Deus através do amor? O Evangelho. Porque o Evangelho, gente, que a gente chama de Evangelho de Jesus, na verdade, quem participa, como vocês da aula do Cássio, ele está sempre falando, é o Evangelho Jesus. O Evangelho é a materialização do Mestre. E o Mestre foi a materialização do amor, que é o sentimento mais sublime. Então o Evangelho, gente, é amor do início ao fim. O melhor para nós conseguirmos, então, a se relacionar com o Pai, sentindo Ele através do amor, é o Evangelho. E aí nós precisamos de ajuda. Nós precisamos daqueles missionários que passaram por todo esse processo que nós passamos, gente. Eles também tiveram que começar a sentir esse Pai. Então esses missionários vêm nos ajudar. Porque o Pai, gente, nesse amor infinito que Ele tem por nós, Ele foi se revelando gradativamente a nós, os seus filhos em evolução. E aí todos os missionários que vêm até nós, que se espelham no Pai, também respeita o nosso grau evolutivo. E quando eu digo missionário, gente, eu estou falando em todas as ramificações humanas, hein? Porque o nosso progresso, ele tem que ser total, ele tem que ser moral e intelectual. Então eles encarnam em todas as ramificações humanas. E aí, os grandes missionários trazem para nós como se fosse dose homeopática, gente, de revelação, de conhecimento, de acordo com a nossa capacidade de compreender e assimilar. Então, nessa noite, lógico, a gente vai focar mais no aspecto moral, religioso. Então, não foi diferente com Deus. Ele também precisou ir se revelando aos poucos. E esses missionários respeitaram isso. Porque a essência divina, todos nós temos. No ato da criação, nós recebemos essa essência divina que é o amor.
mas a gente começou, vamos dizer, nascer essa religiosidade, esse relacionamento com Deus lá no primitivismo, gente. Como diz, no berço rústico do medo e do temor. Porque nós, gente, no primitivismo, principalmente diante dos elementos da natureza, você não sabia como que acontecia. Você não conhecia o fenômeno. Você não dominava, não estava nas suas mãos. Então, no fundo, mesmo sem ainda dar nome a isso, a gente sentia que tinha algo acima de nós. E aí nós começamos a adorar, pelo medo, pelo temor, por não conseguir dominar. Então nós somos adoradores de pedra, nós adoramos elementos da natureza, nós adoramos os animais. Depois a gente misturou forma humana com dos animais na mitologia. Depois nós ficamos um pouquinho mais espertos, como diz o Haroldo Dutra. A gente começou a perceber que você podia barganhar com essas forças. E nós criamos deuses. Para cada necessidade nossa, viramos politeístas. E o Pai vendo de toda essa necessidade. E o Cristo enviando seus missionários para nos direcionar a essas adorações, até que chegou um momento que nós precisávamos centralizar todas essas adorações num ponto único, numa força, numa energia, porque nós precisávamos começar, gente, a desenvolver o amor. Porque o amor é esse sentimento que rege a nossa vida. É a lei do amor, gente, quando praticada, que vai nos libertar da dor e do sofrimento. E aí, nós conhecemos um povo chamado hebreu, que é conhecido como o primeiro povo monoteísta, que acreditava num Deus único. Então os missionários foram encarnando, levando esse povo a adorações, e quando chegou naquele momento que eles amadureceram a ideia do Deus único, não podia ficar só para eles. Nós, a humanidade toda, estava preparada para sair do paganismo, do politeísmo e crer nesse Deus único. Então, precisava que a ideia do Deus único se espalhasse pelo mundo. E aí, a gente não vai entrar em detalhes da história do povo hebreu. Primeiro, que o nosso tempo não permite. É muito bonito a gente conhecer como é que esse processo de adoração, de amadurecimento das ideias, tem um porquê, mas o nosso tempo é curto. Então nós vamos centralizar exatamente no ponto em que o povo hebreu encontrava-se escravizado no Egito. Todo mundo conhece a história. 300 anos de escravidão, gente, necessário. Eficiente professorador atuando ali. Porque eles eram o povo escolhido por Deus, monoteísta sim. Mas como diz Haroldo, o povo hebreu era orgulhoso, egoísta, arrogante, achavam que por eles terem essa ideia do Deus único, eles eram exclusivos deles. O Deus era deles. E eles tinham que ter toda a soberania sobre os outros povos. Então, esses 300 anos de escravidão foi exatamente para expurgar o excesso, gente, do orgulho, do egoísmo. Quando Cristo percebeu que o excesso pelo menos tinha sido expurgado, ele envia entre o povo hebreu um grande missionário para alavancar o progresso moral da humanidade. Ele é conhecido como a primeira revelação. Reencarna entre o povo hebreu Moisés. A missão de Moisés: libertar o povo da escravidão, conduzi-los à terra prometida. Tem toda uma simbologia, gente, da saída do Egito até chegar à terra prometida. Mas também não é relevante aqui. O que é importante aqui para nós? A missão de Moisés. Então era tirar o povo dali e que a ideia do Deus único se espalhasse entre os povos. Mas todo grande missionário
tem que dosar as revelações de acordo com o grau evolutivo. E foi o que Moisés fez. Ele veio no meio de um povo perseguido, escravizado, que sofreu todo tipo de humilhação na condição de escravo, 300 anos. Qual o sentimento de um povo desse? Se é que nós podemos chamar de sentimento, é melhor a gente chamar de ressentimento. Ódio, rancor, mágoa e desejo de vingança. Vocês já imaginaram Moisés chegando com um povo desse, falando assim: olha, Deus nos ama, viu? Tudo isso aqui que vocês estão passando é necessário, tem aprendizado, é tudo consequência dos nossos atos. E aquilo que você não está se vendo causador, porque ali, gente, tinha gerações que nasceu na condição de escravo, crianças, idosos, né? Então tudo que vocês não conseguirem ver como causador faz parte do nosso passado. Nós somos reencarnacionistas. A gente já foi, voltou e nós vamos voltar quantas vezes forem necessário, infelizmente sofrendo até aprender a lição. Se hoje já é difícil a gente entender, gente, essa necessidade de ter que passar pela dor e o sofrimento para aprendizado, vocês imaginaram há 4.000 anos atrás? Então Moisés teve que dosar, ele teve que disciplinar aquele povo, que, vamos ser sinceros, os hebreus tinham sangue nos olhos. Se eles fossem libertos e tivessem oportunidade, eles iam fazer com o povo egípcio a mesma coisa que fizeram com eles. Então o que Moisés precisava? Frear, gente, aqueles impulsos de ódio, de vingança. Então o que Moisés se transforma? Num grande legislador, gente. Ele trouxe uma legislação onde ele teve que dividir em duas partes. A primeira parte é aquela que permaneceria conosco para sempre. É a parte divina. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é universal. Ele serve para qualquer tempo, para qualquer povo. A espiritualidade diz, através de Haroldo, que os 10 mandamentos são as sementes do Evangelho, que precisava de um tempo para germinar e você poder colher os frutos. A outra parte é humana, da legislação de Moisés. Essa sofreria modificações de acordo com o nosso processo evolutivo. Então, naquele momento, as leis de Moisés humanas eram de acordo com a nossa condição moral. E aí cria polêmica. Principalmente uma lei muito conhecida: olho por olho, dente por dente. Aí as pessoas falam: mas Moisés era rude, Moisés era grosseiro. Onde já se viu uma lei dessa, que você paga com a mesma moeda? Foi necessário, gente. E ela era muito melhor do que a lei antiga. Antes de Moisés colocar essa lei, uma pessoa entrava nas suas terras e roubava uma ovelha, você podia ir lá e roubar 2. Ele voltava, roubava 3, aumentava. Matava alguém da tua família, você podia ir lá matar 2. Ele voltava, matava 3. Então, quando Moisés colocou o limite, como diz o Cássio numa das suas aulas, roubava uma ovelha, você só podia roubar uma. Melhor do que roubar um monte, né? Matava um, só podia matar outro, não podia matar todo mundo. Então, quer dizer, foi freando. Vamos dizer, um mal que naquele momento é o que eles conseguiam compreender, gente. Precisava frear aqueles impulsos. Então eles começaram a entender que não podia ser daquela forma. Então ele teve que apresentar um Deus, gente, que punia, que castigava. Então eles não faziam por medo, pelo temor, ou pelo menos a justiça pelas próprias mãos era na medida certa. Matou um, mata outro. Eles já começaram a frear muitos impulsos, porque na época de Moisés o ladrão perdia a mão. Então, quer dizer, medidas necessárias.
O Deus que Moisés precisou apresentar, gente, infelizmente era um Deus que punia, que castigava para frear os nossos impulsos. Então, a espiritualidade diz que a primeira revelação, gente, foi uma ação amorosa do coração do Cristo, que sabia que Moisés estava lidando, gente, com uma humanidade grosseira e atrasada. Jesus, ali o Cristo, no momento, sabia que Moisés não estava lidando com pedra, gente. Moisés estava lidando com corações endurecidos, com crianças espirituais. Moisés estava começando a educar almas através do amor. E quando você educa a alma, você tem que ter cuidado, atenção e senso de proporção de revelação. Mas toda essa parte humana, que hoje gera tanta polêmica, tanta crítica, por pessoas que não estudam a fundo e viram que naquele momento era necessário, ela ia se modificar conforme nós crescêssemos. E nós crescemos. Nós viramos adolescentes espirituais. Amadurecemos a ideia do Deus único. Esses ressentimentos, principalmente de vingança, de ódio, estavam mais sob controle e estava na hora de transformar esse Deus de justiça em um Deus de amor. O Cristo poderia ter enviado um outro missionário para isso, mas ele fez questão de vir pessoalmente, gente, trazer a mensagem da Boa Nova. As palavras que iluminariam o nosso caminho, que dariam sentido à nossa vida e nos libertaria da dor e do sofrimento. O Cristo encarna como o homem Jesus. E ele diz: eu não vim destruir nenhum dos mandamentos. Vocês cresceram, vocês são adolescentes espirituais e eu vim ajudar vocês a compreender os mandamentos divinos. Por isso eu vou pegar os mandamentos e vou resumir em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E facilita um pouco mais. Quer cumprir esses 2 mandamentos? Faça a seu próximo tudo o que você quer para você. E não faça nada que você não queira para você, você não faz para o próximo. Vocês perceberam aqui a sabedoria do Mestre Jesus? Do Mestre do amor, Mestre dos mestres? Vocês pararam para pensar que quando a gente usa essa frase de Jesus como referência, você faz tudo ao seu próximo que você quer para você, você evita o que você não quer para você para o outro, você está cumprindo os 10 mandamentos? Porque quem age assim está amando Deus sobre todas as coisas. Porque o amor para Deus é o amor em ação. É você exercitar esse amor para o seu próximo. A porta de acesso para Deus é o seu próximo. Entre você e Deus está seu próximo. Quando você age assim, você não usa o nome de Deus em vão. Quando você age assim, você está santificando o nome de Deus. Porque santificar significa respeito, gente. Então, quando eu respeito o nome de Deus, eu ajudo em todos os lugares, todas as pessoas, quem for necessário. Eu também santifico o dia de sábado. Quer dizer, eu respeito o limite do meu corpo físico, da minha mente, mas eu respeito o direito do meu próximo. E fazendo desta forma, meu próximo, tudo que eu quero para mim, evitando o que eu não quero, eu honro meu pai e minha mãe, porque eu tenho gratidão por esses pais que me deram a oportunidade da vida. Eu não mato, eu não roubo, eu não cometo adultério, eu não levanto falso testemunho porque eu não quero para mim e não cobiço nada do próximo. Então era simples, gente. Jesus pediu para a gente amar, pediu para a gente agir. Tudo aquilo que a gente quer, a gente faz para o outro e evita o que você não quer para você. Era fácil. E por que é que passou 2023 anos e nós estamos sofrendo aí? Porque quando Jesus veio até nós,
mais uma vez o povo se encontrava escravizado. Perceberam que quando a gente não muda atitude e comportamento, a vida repete as situações para você realizar o aprendizado? Eles não tinham aprendido ainda. Mais uma vez se encontrava escravizado. Agora eram os judeus, que é uma das tribos ali que originou do povo hebraico quando chegou à terra prometida. Os judeus estavam escravos de Roma, só que os romanos foram mais espertos. Como o judeu seguia a lei de Moisés, era a regra ali para eles, eles pegaram aqueles que eram responsáveis em passar a lei para o povo, a classe dominante entre os judeus, que via se o povo seguia a risco tudo que Moisés colocou, alimentou o orgulho e o egoísmo deles, deu poder para eles, os fariseus e os escribas, deu poder, deu dinheiro, deu alguns privilégios, e eles mantinham aquele povo escravo e submisso. Aí vem Jesus para esses poderosos e fala assim, ó, faz para o seu próximo tudo que você quer para você, e não faz nada para ele do que não quer para você. Gente, vamos ser sinceros, o orgulho e o egoísmo deixa a gente agir assim? O orgulho e o egoísmo você faz para o seu próximo o que você queria para você? Você evita para o próximo o que você não queria para você? Não, gente. Quanto mais orgulho e egoísmo, menos a gente consegue colocar esse conselho de Jesus em prática. Então, ele não foi de encontro ao interesse deles, porque Jesus dizia amor, fraternidade, caridade, igualdade, justiça. Ele vira uma ameaça aos poderosos, e eu não preciso dizer para vocês qual foi o final de Jesus, né? E aí ele chega para aquele povo que ainda tinha sangue nos olhos, escravizado, ódio, rancor, desejo de vingança, e fala assim, viu, vocês aprenderam olho por olho e dente por dente, agora não é mais assim. Se alguém te ferir numa face, você oferece a outra? Se alguém te tirar a sua túnica, você oferece a tua capa também? Se alguém te constranger a caminhar 1000 passos, você dá 2000 com o outro? Gente, hoje, vamos ser sinceros, a gente já consegue oferecer a outra face àquele que nos fere? Que a gente sofre bem menos que eles daquela época. Eles também não conseguiram. Jesus não foi de encontro ao que o povo queria. Eles não compreenderam qual era a libertação que Jesus prometia. Jesus dizia, olha, todo esse sofrimento que é consequência das atitudes de vocês, a libertação está na mão de cada um de vocês. Vocês precisam se libertar exatamente do orgulho, do egoísmo, das falhas, das tendências. É isso que leva vocês ao sofrimento. A libertação que eles queriam do Messias prometido era libertá-los através da espada, para eles mudarem de posição, sair da condição de povo dominado e virar o dominante. Eles queriam ter a supremacia por ser o povo exclusivo de Deus ali. Então, também não foi de encontro ao interesse do povo. Mas Jesus sabia disso. Estava lidando com um adolescente. Quem tem adolescente em casa sabe. Rebelde, teimoso, fica contrariado se não é do jeito que ele quer. Então o que Jesus fez? Pegou toda a sua dose homeopática, todas as revelações, o porquê e o paraquê do sofrimento, do que é que nós precisamos nos libertar, coloca dentro das parábolas, das histórias, e diz: por enquanto vocês não têm condições, mas quando crescerem um pouco mais, eu envio o Consolador para trazer para vocês tudo aquilo que vocês não podem agora entender. Mas ele precisava trazer alento aos desesperados, o consolo aos aflitos e esperança a todo aquele povo sofredor, porque era um povo, gente, sem esperança. Essa mesma esperança que a Fátima falou que a gente não pode perder, era um povo sem esperança, porque no tempo de Jesus, gente, eles jamais acreditavam que nós aqui vamos chegar na condição de anjo, que você evolui. Anjo para eles era seres criado à parte.
ele só acreditava nas compensações da terra. Então, fosse politeísta ou monoteísta, você seguia à risca tudo o que precisava fazer para os deuses ou pelo Deus trazido por Moisés. Em compensação, você tinha dinheiro, saúde, felicidade, soberania sobre os outros povos. Se você não seguisse tudo o que precisava fazer para os deuses ou para Deus, você era castigado. Calamidade, doença, escravidão. Então, muito do povo ali seguia a risca, mas sofria. Então não se entendia o porquê do sofrimento. Então eles não tinham esperança. Aí vem Jesus e fala assim: você está sofrendo? Você está sendo perseguido, escravizado? Você está com fome? Você está com sede? Você é bem-aventurado, você é feliz, porque tem um reino te esperando depois da morte. Ele orou, deu esperança. Aí eles começaram a falar: vocês sabem aquele Galileu, aquele tal de Jesus, está prometendo um reino para nós que estamos sofrendo aqui, depois que a gente morrer. E o que ele pede para a gente fazer? Nada. Ele só está falando para a gente amar o inimigo, para a gente fazer o bem para aquele que nos odeia, orai por aquele que vos persegue. Ele está pedindo para a gente não pagar na mesma moeda. Ele está pedindo para a gente não pagar o mal com o mal. Perceberam a pedagogia do Mestre Jesus? Como Moisés, de acordo com a nossa capacidade de compreensão, ele também foi disciplinando os nossos ressentimentos. Porque aí você não fazia o mal, porque você esperava uma compensação. Foi diminuindo mais um pouco o ódio, o desejo de vingança, pagar com a mesma moeda. Jesus trouxe esperança. Só que a esperança é o seguinte: você está ali sem esperança, caído, pecador, e alguém te estende a mão, te oferece uma ajuda. A gente agarra, não agarra? Porque você tem esperança do quê? De sair daquela situação, de acabar com o sofrimento, de se tornar melhor. Muito bem. Só que essa esperança, se ela não for trabalhada dentro de uma fé raciocinada, que você compreende assim: para não acontecer mais, eu tenho que mudar atitude e comportamento, tem que trabalhar isso. Você pega a chance e continua agindo da mesma forma. Aí as situações vão se repetindo porque não tem aprendizado. E aquela esperança vai se misturando no sofrimento e ela dispersa. Aconteceu com o cristianismo, gente. Jesus deixou a vida futura. Ela é dogma de todas as religiões cristãs: acreditar numa compensação pelo sofrimento na vida futura. Só que aí a maioria das religiões cristãs colocava Deus de amor da seguinte forma: você precisa sofrer para ser feliz, porque tem mérito. Tá bom. Mas esse Deus não explicava as diferenças de sofrimento. Por que eu sofro mais que você? Porque uns às vezes têm morte prematura, tem aquele que faz tudo na vida, mas nada dá certo. Desigualdades de sofrimento. Com isso, gente, se você não entende o porquê e o para quê, Deus começa a se tornar mais uma vez aquele Deus que punia, que castigava, que tinha privilégio, que tinha os excluídos, do que o Deus de amor. Porque se nós somos filhos do mesmo Pai, por que um sofre mais que o outro? Aí Jesus disse: meus irmãos estão sofrendo porque ainda não entenderam. Está na hora de enviar o outro consolador, para que eles possam compreender o porquê e o para quê da dor e do sofrimento. Mas dessa vez, não na personificação de um homem como Moisés ou Jesus, nas vozes dos céus, que através das mãos abençoadas de Kardec trouxeram as vozes dos imortais, que proclamaram todas as verdades que nós ansiávamos. Quando Kardec, através da codificação, revela um mundo fora da matéria, habitado por seres que nós chamamos de mortos. Mortos só o nome, gente, porque eles estão mais vivos do que nós.
E eles nos trouxeram, através dessa possibilidade do intercâmbio entre os vivos da terra e os mortos, encarnados e desencarnados, eles trouxeram as orientações. E dentro dessas orientações, o porquê e o para quê do sofrimento. Aonde eles nos orientam? Vocês sabem por que vocês ainda continuam sofrendo? Vocês não compreenderam os mandamentos divinos. Vocês não compreenderam que os 10 mandamentos, as leis divinas, foram criadas para serem regras de conduta em todas as circunstâncias da nossa vida. Você age de acordo com os 10 mandamentos, a consequência disso é a prática do bem. Quando você pratica o bem, você não sofre. Quando você pratica o bem, você dá um passo no seu processo evolutivo para a felicidade. Quando você não age de acordo com os 10 mandamentos, com as leis divinas, consequência, o mal. O mal deixa uma herança para nós chamada sofrimento. Então você compreende através da orientação da espiritualidade que sofrimento não é punição, não é castigo, não é nosso inimigo, é uma advertência. Houve um equívoco, houve um erro. Quando há um equívoco, o que você tem que fazer? Corrigir. E a correção seria fácil. Analisa, e você vai ver que o sofrimento é por uma atitude e um comportamento seu. Era só você mudar a atitude e comportamento e acabava o sofrimento. Mas geralmente a gente não para analisar. A gente terceiriza a culpa. É culpa de Deus, da vida, das pessoas, das situações. E continua sofrendo, diz a espiritualidade. Chega uma hora que você cansa de sofrer e você vai analisar. Você fala, puxa, é uma atitude e comportamento mesmo, mas não quero parar de fazer isso. É a única coisinha que eu gosto de fazer. Você continua fazendo, continua sofrendo. Aí gera uma falta, fica ali registrada. Essa falta tem que ser corrigida por quem praticou. Aí continua sofrendo. Chega uma hora que você fala, não, vou mudar, mas você não consegue mais. Você já está dependente daquilo. Só que tem um probleminha. Essa falta, se não for corrigida, vai para a gente lá no mundo espiritual. Aí você desencarna. Aí você vê, através quando você desencarna, Jesus estava certo, tem uma vida futura sim. Só que não tem céu e inferno. Cada um de nós vai exatamente para uma morada, igualzinho se era aqui na Terra. Como que você sentia, o que você pensava, as falhas vão junto. Então se você sofria aqui, você continua sofrendo lá. Mas aí você descobre que Deus não pune, não castiga. Ele ama. Quem ama dá oportunidade e fala assim, filho, sabe por que você está sofrendo? Você não corrigiu a falha, vou te dar a oportunidade. Aí você fala, mas como? Eu morri, não tenho mais corpo, não tem problema. Eu te dou uma nova existência, eu te dou um novo corpo. Então a gente descobre a reencarnação. Oportunidade de corrigir a falha e acabar com o sofrimento. Aí você descobre que você não é vítima, você não é coitado, você não é injustiçado, você é um aprendiz. Aprendiz, para ele realizar o aprendizado, precisa de um material, né? O nosso material para aprender e corrigir as falhas é corpo físico que eu preciso, as pessoas que vão conviver comigo e as situações. Aí eu descubro, gente, que aquele sofrimento que eu estou passando, que é muito maior que do seu Juca, é porque ali está um material de aprendizado. Eu começo a compreender que muitas das situações que eu estou passando está relacionada com uma falha de uma vida passada. Aí as pessoas falam assim, mas vocês espíritas, hein? Como que vocês são presunçosos de achar que o espiritismo é o consolador? Não é ser presunçoso, gente. É usar a inteligência. É usar o raciocínio que Deus nos deu. Porque qual é a tarefa de um consolador? Não é consolar? Quem precisa de consolo? Quem está sofrendo. E quem está sofrendo, para ele ser consolado, ele não tem que saber o porquê ou o para quê do sofrimento? É isso que a codificação traz. Aonde você compreende que todas as vicissitudes da vida, tudo que causar sofrimento em você, pode ser dor, pode ser perda, pode ser conflito,
são ali materiais necessários para você corrigir suas falhas. Então são condutas de quem está sofrendo. Se não está nessa vida, está na vida passada. Esclareceu. Eu sou o causador de todo meu sofrimento. Esclareceu que Deus não pune, que Deus não castiga, que Deus é amor. E Ele vai consolar por quê? Se não é culpa de Deus, se não é culpa da vida das pessoas, das situações, está na mão de quem acabar com o sofrimento? Na nossa. Bastaria a nossa mudança de atitude e comportamento e nós nos libertaríamos da dor e do sofrimento. Então, gente, o Consolador prometido, o Espiritismo, ele nos faz entender exatamente que o Pai é o amor, que o Pai não pune, que o Pai não castiga. Então ele consegue nos fazer entender que a todas as situações da nossa vida, gente, boas ou ruins, esse Pai que nos ama, a sua mão está atuando ali para acabar, e se não puder acabar, pelo menos aliviar, gente, as nossas dores e o nosso sofrimento. Boa noite a todos. Pronunciaste meu nome